Psicologia jurídica é o campo da psicologia que trabalha na interface com as áreas do direito e da justiça. O psicólogo jurídico trabalha basicamente nas varas da infância e juventude, varas da família e sucessões, no sistema penitenciário e como perito em ações cíveis e criminais. O campo da psicologia jurídica, na verdade, é um campo bastante heterogêneo, né, a partir da intervenção dos seus operadores, né, dos seus profissionais. E também tem sobre si um certo encargo de tentar unificar um pouco essas formas de entendimento, de atuação, para fazer frente a outros profissionais com quem efetivamente nós estamos encontrando na nossa prática, né? Ou seja, o juiz, o advogado, o assistente social, né? Eles também vão construindo a ideia de o que um psicólogo dentro do campo jurídico faz a partir do encontro, né, a cada caso, né, a cada atendimento conosco. Geralmente temos trabalhado com a definição que a psicologia jurídica ela estuda os comportamentos dos atores jurídicos, né? Então, ela não se limita à instituição, a uma organização jurídica, né? A ação psicológica pode estar fora de qualquer instituição, como, por exemplo, o psicólogo clínico, ele pode ser chamado para ser perito ou fazer alguma avaliação, enfim, e essa avaliação consta do processo. No Poder Judiciário, a gente ganha uma especificidade, né? Porque aquilo que nós discutimos, avaliamos com o sujeito, se transforma num documento que, inserido no processo, ganha força de prova, prova de uma verdade que a formalidade do direito busca e que a psicologia discute. As faculdades de direito foram as primeiras a incluir cadeiras específicas de ensino de psicologia. Em 1939, quando a psicologia estava se afirmando e delimitando como ciência e campo de conhecimento, foi realizado em São Paulo o primeiro Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Identificação, Medicina Legal e Criminologia. Neste evento, os trabalhos de psicologia jurídica foram incluídos na seção de criminologia. O Serviço de Biotipologia Criminal da Penitenciária do Estado desenvolvia, desde os anos 1940, uma avaliação psicológica bastante complexa, atividade que será posteriormente assumida por profissionais específicos, os psicólogos. O esquema de observação criminológica incluía estudo do comportamento, métodos psicográficos, teste psicológico de Rorschach, questionário íntimo, desenhos e exames experimentais com testes. O Instituto de Biotipologia Criminal marcou uma época muito importante, né? Ele marcou a época daquilo que eu chamaria de criminologia clínica tradicional. O Instituto de Biotipologia Criminal, ele tinha uma prática marcadamente médica e depois médico-psicológica. A ênfase era na psiquiatria e eu diria que a hegemonia era dos psiquiatras. Depois houve um agregado de poder, de valor, que seria da psicologia e posteriormente do serviço social. A profissão de psicólogo ou psicologista, como se usava, foi se consolidando como campo de atuação e de identidade. A profissão foi regulamentada em 1962. Na área do direito, os psicólogos passaram a ocupar alguns espaços até então desenvolvidos por outros profissionais, enquanto saberes e práticas como a criminologia e a psicologia do testemunho foram absorvidos pela área do direito. Atualmente, a psicologia tem uma importante presença profissional, institucional, intelectual e política em todas as questões relacionadas à infância, à adolescência e à família. Esta área tem sido uma das mais importantes de atuação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O psicólogo atua participando inclusive do debate e da formulação nacional de políticas, campanhas educacionais e leis. Hoje, a presença do psicólogo nestas áreas é considerada indispensável. Mas também neste campo, a psicologia tem uma história que remonta às primeiras décadas do século passado. Em 1927, foi outorgado o primeiro Código de Menores, de autoria de Melo Matos.
O Código virou por 52 anos, até 1979, e preocupava-se especificamente com os menores considerados abandonados e delinquentes. O juiz de menores aplicava medidas de assistência, proteção, defesa, processo e julgamento. Então, nós vamos buscar um pouco a história da psicologia chamada jurídica, e que muitas vezes é referida como psicologia forense. E fomos encontrar nela um percurso na história da psicologia que a relaciona de uma maneira muito direta com um modelo médico de atuação, com um modelo muito semelhante à introdução da psiquiatria nos fóruns, e também com um modelo extremamente positivista de psicologia, centrada no exame, na investigação e no enquadramento das pessoas. E, além de trabalhar nas varas da infância, o psicólogo começou primeiro, cumulativamente, a trabalhar nas varas da família e sucessões, onde ele vai lidar com situações de disputas entre aqueles que se separam, né? Geralmente, os pais que, num processo judicial de separação, acabam indo disputar ou a guarda dos filhos, ou a pensão desses filhos, ou o regime de visita que esses filhos vão ter. E o psicólogo, ele acaba sendo chamado a trabalhar nesses casos a partir de um dispositivo do Código de Processo Civil que prevê a peritagem como alguma coisa necessária todas as vezes que a natureza do processo é técnica ou precisa de um conhecimento diferente do direito, complementar ao direito. Como perito vem do latim perior, que significa saber por experiência, né? O psicólogo, ele é um especialista da sua área, na qual, com a sua intervenção, ele vai suprir uma informação que o juiz não tem. E a partir dessa informação, obviamente do campo psicológico, é que o juiz vai poder então dar a sentença mais justa para cada caso. Os psicólogos jurídicos têm atuado na elaboração de perícias cíveis e criminais em diversas instituições, como o IML, o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Medicina Social e Criminológica. São profissionais que atuam como peritos, emitindo pareceres técnicos e, muitas vezes, complementando o parecer psiquiátrico em casos de avaliação de insanidade mental. Também merecem ser citadas áreas ainda pouco exploradas no Brasil, mas com potencial, como a avaliação mediante informação de terceiros, conhecida como autópsia psicológica e a psicologia do testemunho. Pensando então no suicídio como um ato de se matar intencionalmente e pensando na autópsia psicológica como um modo de avaliar após a morte o que estava na mente do indivíduo antes da morte, podemos então conceitualizar a autópsia psicológica como um tipo de estratégia de avaliação retrospectiva que tem como finalidade reconstituir a biografia da pessoa falecida. Como fazer isto? Através de entrevistas com terceiros e através do análise de documentos. Uma área em grande expansão e que merece destaque na psicologia jurídica é a mediação, que já tem papel importante na resolução de questões ligadas à família e que tem aumentado sua atuação na área civil. Trabalhar a subjetividade humana a partir de um contexto social e se ver nesse contexto como um transformador histórico, como um agente histórico, eu acho que essa é uma das grandes contribuições que o psicólogo do judiciário trouxe para a psicologia e trouxe para as políticas públicas no país, relacionadas principalmente à infância e à família.